A visão da espiritualidade e da psicologia analítica do novo álbum da Anitta. Para tudo. Senhores, puta que pariu. Não tem como ser outra coisa. Eu acabei de assistir o novo álbum da Anitta e uma coisa me chamou muita atenção. Eu falei, gente, eu preciso falar isso pra galera. Eu preciso trazer essa análise. Gente, não é pelas músicas, mas pela quantidade de símbolos. E antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Quando eu falo de símbolos, arquétipos e espiritualidade, eu não estou falando de mensagens escondidas ou de teoria da conspiração ou de macumba que está por trás, enfim. Vem comigo, porque eu estou tão empolgada. Vocês assistiram? Gente, e tudo isso, ó, muito pelo contrário, tá? Tudo aquilo está diante dos nossos olhos. Ela trouxe tudo aqui, ó, na nossa cara. Isso é lindo. A diferença é que nem todo mundo foi ensinado a ler os símbolos, gente. E aí é melhor julgar, é melhor falar que é a macumba, que é errado, entendeu? E quando você aprende essa linguagem, começa a assistir qualquer obra de uma forma completamente diferente, analítica. E é isso que eu preciso trazer para vocês. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome, equilíbrio. E eu sempre falei para vocês aqui que nessa escola da vida, a matéria mais difícil é o equilíbrio, né? Pois bem, até a escrita foge do comum. Ela remete ao latim, ao antigo, ao ancestral. Sim. Ela arrasou, gente. Te contar um negócio. Mas o que mais me chamou a atenção foi a palavra em si. Equilíbrio. É o que a gente veio fazer nessa vida, gente. Aprender essa matéria aí que eu te contar um negócio. Viu? Ó. E o equilíbrio não significa só eliminar o lado para viver o outro. Significa integrar os dois lados. Luz e sombra, corpo e espírito, masculino e feminino. Gente, a gente está falando de todas as matérias da vida. A gente está falando de psicologia, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de tudo. Sucesso interior e vida exterior. É como se um álbum inteiro falasse sobre essa busca por integrar partes que normalmente vivem separadas dentro de nós. Gente, isso é totalmente terapêutico. O que a gente faz? A gente está cheio de sombra. Depois veio outra coisa que me chamou muita atenção, a estética. Conversa muito com os arquétipos do tarô de Marcélia. Eu estou tão empolgada que eu estou falando aqui, ó. E eu não estou dizendo que ela construiu um álbum inteiro baseado no tarô. Ficou incrível. Ela... Gente, meu Deus do céu. Eu estou chocada, O que eu estou dizendo aqui é que o tarô e a psicologia analítica falam a mesma linguagem. Entendeu? Você aí que julga quem joga tarô? A linguagem dos símbolos. Por exemplo, vamos lá. Durante toda a carreira, a Anitta sempre carregou muito o arquétipo de imperatriz. A mulher criativa, a mulher sensual, a mulher abundante. Mas nesse álbum aparece uma outra mulher, a sacerdotisa. Sim, a mulher que busca conhecimento, autoconhecimento, silêncio, espiritualidade, mistério. É como se existisse uma transição entre quem ela mostrou para o mundo durante anos e quem ela está descobrindo agora. Individuação, gente. Outro arquétipo que aparece muito é o arquétipo da força. E eu acho essa carta linda, 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 linda. Porque nela a mulher não vence um leão pela violência. Ela não entra na energia do homem, que é o que a gente mais está acontecendo hoje em dia, né? Do masculino, do feroz. Ela vence pela consciência. Sim, sim, sim. Ela aprende a conduzir aquilo que existe de mais instintivo dentro dela. A intuição, o poder que a mulher tem. E talvez essa seja um dos maiores desafios da nossa vida adulta, gente. Não controlar o outro, não controlar o externo, não controlar a vida, o que tem que acontecer, o que o nosso ego quer.
mas sim aprender a conduzir a si mesmo e entender a vida como ela é. Mas se eu tivesse que escolher um único símbolo para resumir esse álbum inteiro dela, seria a Carta da Morte. Calma, calma, porque no tarô a morte quase nunca fala sobre morrer. Morrer é dessa finitude que a gente sabe, né? É a única certeza que a gente tem dessa vida. Ela fala sobre transformação. Bonito, né? Sobre deixar uma identidade para trás, para que outra possa nascer. Na espiritualidade, nós chamamos isso de morte do ego. Difícil, né, gente? Mas é o que a gente veio aprender aqui nesse negócio aqui. Na psicologia analítica, Jung chamou isso de caminho de processo de individuação, que eu falo bastante aqui para vocês. Transformação. São nomes diferentes para uma experiência muito parecida, percebe? Aquela experiência que todos nós vivemos quando percebemos que já não cabemos mais na versão antiga de quem éramos. E a gente acorda, sabe? Outra coisa muito bonita é a presença das religiões de matriz africana, os orixás. Gente, que bonito. O nosso país, ai meu Deus do céu. E mesmo que você não siga nenhuma delas, vale prestar atenção nos símbolos que ela traz, bem evidentes, assim. Porque cada orixá representa também um aspecto da experiência humana. Sim. Ogum fala de coragem. Exu fala de movimento e comunicação. Oxum fala de amor e autoestima. Nanã, ai, eu amo Nanã, fala de ancestralidade e sabedoria. Percebe? No fundo, estamos falando da linguagem dos símbolos. Daquilo que toca a gente, antes mesmo da razão conseguir explicar. A primeira informação que o nosso inconsciente pega, simbólica. Também me chamou a atenção como ela amplia o arquétipo do feminino. Ela deixa de ser apenas a mulher sensual e agora... Ai, gente, eu tô muito empolgada, viu? Agora aparecem muitas mulheres dentro da mesma mulher. A guerreira, a sacerdotisa, a amante, a mulher forte, a mulher vulnerável que ela aprendeu a ser nesse processo. Porque nenhuma mulher é uma coisa só. Nós somos cíclicas, somos lunáticas. E talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas desse projeto da Anitta. Outra coisa que parece o tempo inteiro são os símbolos que existem há milhares de anos, que regem tudo. Água, fogo, lua, sol, terra, espelho, tambor, floresta, círculo. Esses símbolos aparecem em culturas completamente diferentes, porque fazem parte do inconsciente coletivo. Eles despertam alguma coisa dentro da gente, mesmo quando a gente não consegue explicar por quê. São mensagens para o inconsciente, como eu falei agora. E foi justamente isso que eu senti assistindo ao álbum. Por isso que eu tô tão empolgada, né, gente? Meu Deus do céu. Por fim, talvez a mensagem que mais tenha me tocado nisso tudo, porque eu realmente estou apaixonada. Durante muito tempo, aprendemos que corpo e espiritualidade eram opostos. Como se fosse preciso escolher uma coisa ou outra. Esse álbum parece dizer exatamente o contrário. Que o corpo também pode ser sagrado. Que a dança também pode ser uma forma de oração. Inclusive, ela tem uma música linda que fala sobre o Tantra lá. Percebam lá, interessante. Que espiritualidade não precisa estar separado da vida. Corpo, alma, espírito. Corpo, mente, espírito. Uma tríade. No final, eu não acho que esse álbum fala apenas sobre a Anitta. Ela é uma mensageira, lembra? Eu sempre falo, nunca é um mensageiro, sempre é mensagem. Pois bem,
Eu acho que ele fala sobre uma jornada que todos nós vivemos. Gente, ela usou a vida dela para mostrar exatamente tudo lá. A jornada de abandonar os personagens, inclusive ela coloca muitas máscaras lá, ela tira as máscaras e bota lá. Olhar para as sombras, honrar a própria história, integrar aquilo que ficou dividido, aceitar todos os nossos lados e renascer mais inteiro. Vão lá, assistam e depois vem aqui conversar comigo, tá? Ai, gente, se deixar eu fico falando um monte de coisa, mas vamos lá, tem um momento muito lindo lá que ela fala, que ela não fala não, mas aparece lá um desenho que ela tá caindo do céu assim, e aí ela tá numa cama, passando mal, tipo assim, no hospital. Que foi exatamente o momento de vida dela, gente. Não sei se vocês sabem, provavelmente vocês sabem, porque ela, né, enfim. Foi um momento de despertar da vida dela. Ela entendeu que ela poderia, ela tinha tudo, ela tinha fama, ela tinha sucesso, ela tinha dinheiro, mas ela se sentia vazia por dentro. Foi um momento de despertar da consciência dela, foi quando ela foi buscar a espiritualidade, foi quando ela foi buscar conhecer a si mesma. E aí tudo mudou. E o álbum fala exatamente isso. Tem umas falas dela bem interessantes no meio do álbum que fala assim: eu sou inteira e eu vou trazer a verdade, a espiritualidade para as pessoas. Eu vou usar o que é meu mesmo, o que tem em mim. Se eu tenho esse dom de falar com todo mundo, se eu posso passar essa mensagem, eu vou plantar sementes. Eu tô falando na minha linguagem, tá? Mas ela usou lá dela. É como se ela tivesse caído na real e ela entendeu o verdadeiro significado do que ela vai fazer nessa vida. Além daquela sexualidade toda lá que ela começou, ela veio trazer consciência. Pessoas, olhem para vocês. Pessoas tentam, vão atrás do autoconhecimento, que é corpo, mente e espírito. E é tudo integrado, não é uma coisa só não, gente. Eu achei tão incrível, porque ela fala exatamente tudo que eu trabalho, que eu amo, porque não é sobre vocês virem olhar só para a mente, só para os perrengues. Não, a gente tem que ver o espiritual também. A gente tem que ver o emocional também, tem que ver o corpo também. Tudo. Ó, faz o seguinte, assistam lá e me falem. Agora eu vou botar, olha isso, gente, olha. Tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Gente, assistam lá e vem comentar aqui que eu quero conversar sobre isso. Eu tô muito empolgada. Que processo lindo. Parabéns, Anitta. Parabéns.